que vai ser apresentado pelo Lucas, que está aqui, que nós denominamos, né, tem um nome fantasia, né, que chamamos assim, turismo militar, mas, na verdade, hoje nós nos consideramos turismo cultural, né, focado na cultura, do patrimônio ambiental, de espaços e equipamentos militares. Tá? Só para contextualizar, enquanto o Lucas começa a apresentar, né, Lucas, já pode começar a se preparar. Alguns de vocês devem ainda lembrar, esse projeto nasce de uma parceria com a Universidade de Aveiro, né? O professor Carlos Costa me passou um desafio de replicar um projeto de turismo militar português aqui no Brasil. E quando eu digo desafio, é desafio mesmo, né? Por conta de todas as questões culturais, ideológicas e contextuais que isso trazia, né, de trazer um projeto de turismo militar num país que não entende o turismo militar como Portugal entendia, né, e entende até hoje como um forte componente da alavancagem turística do país. Então, foi um desafio muito grande, mas o balanço tem sido bastante positivo. Eu não vou me alongar, porque na apresentação o Lucas já vai mostrar, vai fazer uma pequena amostra do que nós temos feito ao longo desse tempo, e depois, como a professora Cláudia já está com o áudio dela funcionando, ela também pode contribuir um pouco no final. Lucas, fique à vontade. Boa tarde, estão me ouvindo bem, pessoal? Todo mundo bem? Boa tarde a todos e todas. Agradeço o convite da professora Cláudia, a confiança do professor Lidísia. É um prazer estar podendo participar mais uma vez da agenda acadêmica, agora como pesquisador do Grupo Turismo Militar. Então, uma honra estar aqui, poder contar um pouquinho para vocês da nossa mais recente produção, né? Então, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho sobre o grupo de pesquisa, né? O professor Lidísia já comentou um pouco com vocês, mas eu falo mais um pouquinho. Apresentar a proposta, a primeira proposta que fizemos para a Secretaria do Estado do Turismo do Rio de Janeiro, a Setur, depois a nova solicitação que eles nos pediram para complementar a primeira parte, depois a repercussão do projeto, né? Então, o grupo surge em 2016 com o nome Turismo Militar UF, né, a parceria entre a Universidade da Vila e a UF, né, com a realização do concurso de 10 mentes brilhantes para o turismo militar. É um concurso que já acontecia lá em Portugal, né, a parceria com a Universidade de Aveiro e o Ministério da Defesa português, né, com a iniciativa de estimular jovens estudantes, enfim, quem quisesse contribuir com a temática do turismo militar, né, com ideias e tudo mais. E é a nossa principal, assim, fonte teórica, né, os conceitos surgem lá e a gente trouxe para cá na formulação do grupo, né. E criou-se a linha, então, Turismo Cultural em Patrimônios Militares, né, que é do TGTUR, né, e de uma forma assim, mas só que a gente acaba adotando ainda o turismo militar, né, como nome, é como eles usam lá em Portugal também, mas a gente está sempre discutindo sobre isso, né, mas a gente tem essa identidade visual como TM, né. E de uma forma bem, assim, resumida, né, nosso grupo trata de uma forma mais direta sobre a questão do turismo cultural e a questão patrimonial também, né, patrimônio histórico, cultural, militar. Aí tem uma imagem de uma visita técnica no Espaço Cultural da Marinha, né, a gente fez um diagnóstico para a Marinha, a gente visitou o Museu Naval, que é o Espaço Cultural da Marinha, a gente visitou o helicóptero, o submarino, a embarcação que tem lá, fizemos o passeio pela Baía de Guanabara, que a Marinha oferece também, né, fizemos diagnóstico para eles, isso acho que em 2018, em 2019, já como o terceiro seminário internacional de turismo militar, né, mostrando, assim, já uma força, né, na discussão e na temática da discussão do turismo militar aqui no Brasil. Então, seguindo com a proposta, né, com a nossa produção, né, a Setur meio que está com uma demanda em que está pensando, né, nessa retomada do turismo, né, como é que esse contexto fica do turismo pós-pandêmico, né, e como é que o Estado poderia reformular algumas ofertas para atender um turismo mais doméstico, né. Então, nosso objetivo geral é potencializar o uso turístico do patrimônio militar existente no Estado do Rio de Janeiro,
através da criação de produtos turísticos, roteirização, né? Então, dentro dessa proposta tem algumas fases, né? A gente pensou em coisas mais curto, médio e longo prazo. Então, num primeiro momento, né, e até por uma questão assim para situar, a gente tinha um tempo até relativamente assim apressado para fazer as coisas com o tempo que foi dado, né, da Setur. Então a gente pensou de uma forma, vamos mapear e levantar os equipamentos que a gente tem no estado do Rio, que de alguma forma já são turísticos, assim, que já oferecem pelo menos um mínimo de informação sobre ele, de como visitar, de como que tá, né, e que já apresente um mínimo de estrutura, né, de visitação. E sim, a gente fez uma lista enorme até com a situação atual deles, né, muitos abertos, outros fechados por conta da pandemia ou funcionando com restrições, mas enfim, a gente chegou no número de 41 atrativos, né, e separamos eles nas regiões turísticas, né, do mapa do turismo. Então, encontramos nesse primeiro momento os atrativos as regiões da Agulhas Negras, Costa Verde, Vale do Café, Metropolitana, Caminhos da Mata e Costa do Sol. Essa foi a condição para a gente selecionar esses primeiros atrativos, né? E depois disso, né, pensando sempre que o objetivo final lá, como objetivo geral, né, roteirização, produtos turísticos, quando a gente fala em roteirização, em produtos, a gente tem que pensar também na questão de categorias, né, e formas como as pessoas se interessam por aqueles equipamentos. Então, o grupo chegou na conclusão de que são 4 principais assim, características que a gente vê em categorias de equipamentos militares que as pessoas buscam, né, como pontos de interesse. Então, a gente chegou na questão histórica, arquitetônica, ambiental e paisagística, né? E esse projeto também tinha uma pegada bem mais visual, para ser bem mais direto com a Setur, né? Então, a gente separou as regiões, a gente fez a listagem, né, das regiões, dos equipamentos, e a gente fez essa indicação desses símbolos que criamos, né, para indicar cada equipamento, né, se eles são mais na vertente mais histórica, mais cultural, mais paisagística, mais ambiental, e tem equipamentos que englobam todas essas categorias, né. Isso para esse primeiro momento, né. E focamos em 3 etapas, né. O trabalho ele ficou preso mais na primeira etapa, né, que a gente ainda as outras etapas a gente não desenvolveu, depois apresentou para eles essas 3 etapas, né, em que no final seria a elaboração desses novos produtos turísticos para o Estado, né. E nesse primeiro momento, esse levantamento dos atrativos para o Estado do Rio, depois identificar aqueles equipamentos que existem, mas eles ainda não são turistificados, sabe? Eles não possuem aquela estrutura ou algo do tipo, no mínimo, né, para acontecer, né, o turismo, propor esse uso turístico, para pensar na elaboração do roteiro aos poucos, né. Depois a gente pensa em levantar aqueles equipamentos com potencial e que realmente não fazem parte que não são explorados pelo setor de nenhuma forma, né? Fazer o diagnóstico disso tudo, propor o uso turístico mais uma vez e atualizar o que a gente já vem pesquisando, né? E dentro daquela primeira etapa separamos em fases, né? Que esse foi o cronograma que foi entregue para eles. Assim, infelizmente ainda não tivemos uma resposta, mas a gente sabe como é que funciona, né, esses órgãos, então não é nada assim, muito preocupante, porque o grupo continua ainda em atividade e com essa pegada dessa ideia para o Estado do Rio de Janeiro, né? Mas eu queria destacar aqui o ponto 6, né, desenvolvimento de aplicativos e sites. A gente está com uma meta de desenvolver uma plataforma em que a gente conseguisse compilar as informações desses atrativos, sabe, de uma forma mais integrada e organizada, pensando em que tanto os gestores dos equipamentos, os turistas de forma geral e o trade também possa ter num espaço as informações sobre como visitar, quais são as principais características, a gente já separa naqueles pontos de interesse, sabe? E isso já é um ponto muito importante, né? Pontapé inicial para a gente pensar em roteiros. A gente precisa primeiro mostrar o que a gente tem, né? Isso está visualmente em algum lugar e organizado, né? E depois, em maio, a gente teve a apresentação, o professor Lidis apresentou lá com eles. Em maio teve uma nova solicitação, né? Eles chegaram para a gente falando, puxa, a gente gostou muito e tudo mais, mas a gente queria entender um pouco como é que funciona em outros lugares, sabe? Para a gente se basear aqui também, né? Como que é em outros países ou estados,
Então, eles pediram casos de sucesso. Isso pode parecer um pouco vago, né, a gente falar casos de sucesso, mas são aqueles equipamentos já consolidados, né, que possuem uma estrutura, uma relevância, né, no setor. Então, o professor Lidízia fez a apresentação lá para os militares, parlamentares e empresários, né? Então, a gente baseou na apresentação que a gente fez de março, onde a gente complementou com esses casos de sucesso, né? Principalmente, a gente botou casos dos Estados Unidos, da França, da Grécia, Malta, e aqui no Brasil, exemplos na Bahia, no Pará, em Belo Horizonte. Vou falar um pouquinho mais depois deles, né? E não só mostrar casos de sucesso, a gente também resolveu traçar algumas estratégias e dar alguns exemplos também que poderiam acontecer no Rio de Janeiro, né? E de uma forma um pouco até mais, assim, simples ou com custo quase nenhum, é utilizar o site que já existe, que é o Visit Rio, né? Que é uma plataforma boa até, visualmente legal, agradável, reúne equipamentos não só da cidade do Rio de Janeiro, de outros municípios também. Então, usar esse site já seria uma boa ideia, uma boa forma, né, de estar com os equipamentos militares sendo exibidos, né, na rede. Sobre a questão de estrutura, né, também é importante, né, ressaltar que cada lugar e cada equipamento tem a sua forma de visitar, né, e quando a gente pensa na visitação e na reformulação e como estratégia, a gente tem que pensar nisso também, como receber os visitantes de uma forma que o ambiente seja atraente e ele seja hospitaleiro também. Então, a gente trouxe esses elementos dos exemplos internacionais e de outros estados, né, para o projeto. E, nesse caso, como sugestões para o Rio, né, a gente já vem discutindo até um membro pesquisador importante aqui do grupo, Anderson, né, que é da Marinha, que ele sempre lembra do porta-aviões São Paulo, né, uma grande incógnita, assim, mas não é nada inédito, é algo até comum, utilizar embarcações antigas ou que já não tem mais uso militar como espaços culturais, né? A gente vê um exemplo muito marcante nos Estados Unidos. Tem lá em San Diego, tem em Nova York, né, um porta-aviões enorme que foi transformado num museu, né? Então você fala desde a questão da aviação, enfim, um monte de coisa, e ele recebe, acho que, quase 1 milhão de visitantes no ano, lá de Nova York. Então não é algo comum, né? Até trazendo uma experiência assim, um pouco mais sobre a questão do turismo náutico, que eu faço parte também um pouco, assim, uma questão mais de família. Eu viajei para Itajaí, uma época, para acompanhar uma competição de volta ao mundo de veleiros. Na época era Volvo Ocean Race, né? E tinha lá um stand da Marinha, né? E a Marinha estava presente nesse evento, né? Gigantesco. A etapa Brasil foi em Itajaí, então eu viajei lá para Itajaí para acompanhar. E tinha a presença da Marinha e tinha um barco, um navio enorme de pesquisa da Marinha que fazia fila todo dia para visitar, né? Então, assim, não é algo muito... Assim, não é algo muito difícil, não, é algo que acontece, mas ele não é ainda muito bem estruturado para a gente, sabe? Então, existe um projeto até do Sr. Emerson Miura, um ex-militar também, de transformar esse porta-aviões em um museu itinerante, enfim. Mas até pesquisando ontem mesmo, eu vi que está quase que decretado que ele vai ser sucateado mesmo. Foi vendido, acho que, para uma empresa turca, para ser desmontado e virar sucata mesmo, né? Infelizmente. Mas era uma das possibilidades, então a gente achou importante apontar isso no projeto, né? E a solenidade da Marinha do Brasil, né? Vimos que existem importantes cerimônias no mundo afora, como a troca da guarda, enfim, que são bem relevantes para a questão turística também, principalmente em Malta, né? Que é quase um evento. Então, é você tentar aproveitar uma tradição militar para o turismo também, né? E por que não a gente utilizar isso aqui no Rio de Janeiro? Então, tem uma foto ali que é da Banda dos Fuzileiros Navais se apresentando ali na praça, em frente ao Museu da Manhã, que é uma região rica, né, turística também aqui do Rio de Janeiro, na parte central, né? E teve um evento de vela, eu acho, sul-americana ali, no pier, e a Banda dos Fuzileiros Navais se apresentou, né? Então, talvez até poderia ser incluído no calendário de eventos da cidade, algo como o que já é militar, que já vai ter que acontecer de alguma forma mesmo, transformar isso de uma questão mais turística, né? E foi isso que a gente apresentou, e na parte final, o professor Lidízia fez uma sugestão, né, de, poxa, por que você não fala um pouco sobre o seu artigo, né? Então, desde lá atrás, de 2016, eu participei daquele concurso, né, e foi propor projetos de roteiros náuticos para a Baía de Guanabara, né? Então, a principal
base foi o roteiro que já existe da Marinha, né? Não sei se vocês aqui já conhecem, até o pessoal do Turismo Náutico, a Marinha faz um trabalho legal ali, tem outras empresas também, né? Então, o artigo meio que compilei o que já acontece na Baía de Guanabara de roteiro de turismo náutico e como que isso poderia integrar a questão do turismo militar, né? A formação do Brasil se conta aqui na Baía de Guanabara. Então, eu preparei esse vídeo, depois eu boto o link aqui no chat. São 10 minutinhos só, depois vocês assistem, que conta um pouco sobre ideias, assim, nada absurdo ou nada de muito complexo que poderia acontecer, né, como uma forma de novos produtos, né? É utilizar o que já temos de equipamentos, mas o mais importante, assim, é o conteúdo, é o contexto. É você conseguir, dentro de uma visita, né, do roteiro pela Baía de Guanabara, incluir os equipamentos militares, né? No meu mapeamento foram 12 equipamentos, uma parte em Niterói. Então, é possível você criar roteiros que explorem a história da formação das cidades do Brasil, enfim, contar sobre as batalhas e tudo que já aconteceu aqui na região com o turismo militar, na questão do turismo náutico, né? E eu resolvi trazer um pouquinho aqui já para fechar, para vocês verem a repercussão que teve, né, esses estudos, deixando claro que, assim, o grupo não acertou, não teve um contrato ou algo do tipo, mas ele foi muito falado. Mas eu acho importante a gente trazer isso aqui, sabe? Que os temas estão sendo discutidos, né? Então, eu trouxe aqui, teve notícia no Fluminense, com rotas, no próprio Departamento de Educação e Cultura do Exército, né? Então, foi um evento que o professor Elisa participou com visitas técnicas aos lugares, né? E a nossa fala sobre como podemos contribuir também, né, com o turismo militar, né? Como podemos trazer isso de uma forma mais real, atendendo a essa demanda, né? E tem até ali do Correio da Manhã fala sobre a retomada econômica, né, e como o turismo náutico na Baía de Guanabara. Então, estamos discutindo e implementando cada vez mais, né, esse tema. Não teve um acordo, né, firmado, mas o importante é que o grupo de pesquisa tem um papel de produção de conhecimento, né, produção acadêmica. Sem ou com a Citura, a gente continua, a gente está desenvolvendo cada vez mais o tema, né, quebrando paradigmas, enfim, discutindo de uma forma bem aberta com diferentes áreas, né, para poder ter uma coisa bem estruturada e bem alinhada, e é o que a gente vem trabalhando. Quero agradecer aqui todos os pesquisadores, até quem veio aqui para assistir também. É uma honra trabalhar com todos eles, são pessoas que se comprometeram muito com o projeto. E eu deixo aqui um carinho especial para a professora Cláudia, professora Lidiz, professora Thelma lá em Paris aí, estão assistindo a gente ou não sei, não vi. Então, um beijo para a Thelma também. Fica aí os nossos jeitos. Quem quiser acompanhar a gente, eu vou botar aqui no chat o link lá para o vídeo para vocês assistirem. Cláudia, não dá tempo de assistir um pedaço do vídeo? São 10 minutos, eu acho que vai ficar muito Não, o vídeo todo não, mas só para ter uma nota. Só se for um pedacinho, porque tem ainda a apresentação do Lélio e um espaço para as pessoas conversarem, né? Então, acho que uns 3 minutinhos por aí, acho que é possível. Pode? Ok. Enquanto isso, né? Quer que eu passe aqui? Que eu prepare aqui? Pode ser. Enquanto isso, né, nós já vamos já preparando o professor Lélio e a equipe dele, né, para a última apresentação do dia, né? Faremos depois o encerramento com algum espaço para falas, mas é só para mostrar também um pouco da produção. E mais uma vez, né, essa produção, esse projeto, ele mostra claramente a interseção, né, com a questão, por exemplo, do turismo náutico, né? E a Cláudia foi muito feliz nessa distribuição, porque mostra claramente a interseção possível entre os projetos, inclusive, né, como a própria Verônica falou, com o observatório sendo um grande repositório, né, de dados e informações. Só para vocês terem uma noção da qualidade da produção do grupo. Vou adiantar um pouquinho a introdução, só para... Surge para atender novas demandas, seja com a introdução de novos destinos ou na refuncionalização e diversificação das ofertas em destinos, até mesmo daqueles considerados tradicionais. E
Equipamentos e atrações turísticas associadas às questões militares estão entre uma das categorias de maior visitação em todo o mundo, em virtude da busca crescente pelo turismo cultural. Produtos turísticos militares estão principalmente ligados aos patrimônios histórico-culturais. Esse novo mercado é reconhecido como uma importante forma de diversificação da oferta e na promoção de destinos turísticos. A segmentação de mercado é uma importante estratégia para o desenvolvimento da atividade turística em diferentes outras modalidades. Como interpretar os preceitos do turismo militar existentes no Brasil e no mundo? Vamos ver agora sugestões que mostram caminhos para a implementação do turismo militar na região da Baía de Guanabara, Rio de Janeiro. Após o levantamento bibliográfico acerca do turismo militar e as observações sistemáticas feitas na pesquisa de campo realizada no passeio de barco na Baía de Guanabara, oferecido pela Marinha do Brasil, vamos aos resultados. Em um primeiro momento, foram selecionadas 10 fortificações militares com potencial para comporem diferentes tipos de roteirização e de forma integrada. Mas incluímos também o Forte da Tabaíba em Niterói e o Forte da Mandaré da Laje no Rio de Janeiro. Temos então um total de 12 fortificações, 4 no Rio e 8 em Niterói. Temos em Niterói o Forte do Curaguatá, as ruínas da Ilha da Boa Viagem, a Fortaleza de Santa Cruz da Barra, os fortes do Pico, São Luís, Barão do Rio Branco, Tabaíba e Imbuí. Já no Rio de Janeiro, temos o Forte da Mandaré da Laje, a Fortaleza de São João, o Forte do Leme e o Forte de Copacabana. Marinha. Então esse é só um exemplo assim, né, de um possível roteiro que elaboramos, integrando quase que todos os equipamentos, né, podendo desenvolver diferentes tipos de histórias e de formas diferentes. São de muitas explorar as possibilidades de roteiros integrando todos esses patrimônios e de forma a contar histórias. Outro local interessante para inclusão nesses roteiros seria a Marina da Glória, onde algumas empresas já realizam turismo náutico e poderiam agregar bastante nesses novos produtos. Podendo até incluir no passeio uma visita ao Monumento Nacional aos Mortos da Segunda Guerra Mundial. para adiantar um pouquinho, a partir né? dos Depois roteiros vocês assistem lá. Adianta um pouquinho do turismo. Seria justamente o roteiro, né? De uma forma mais visual. Mostrando tudo que tem de equipamento cultural que poderia ser explorado, né? Sendo ali do Centro Cultural da Marinha. Né? A gente já tem a Ilha Fiscal. Forte do Curaguatá, Ilha da Boa Viagem. Enfim, aqueles equipamentos que eu já mostrei, né? E a proximidade também, né? Isso ajuda bastante também na elaboração dos conteúdos do roteiro. E as fortificações, elas se integram, né? Em termos de defesa do território, todas elas têm um significado, uma proposta, como que a região também, né? Belíssima nossa, que contribui também, né? Tanto como estratégia, né? Ok, Lucas, eu acho que já pode Sim, é isso. ir finalizando para que a gente deixe. Foi onde deixamos. Deixa aí. Pronto. Fechei. Obrigado, Lucas. Você pode pôr, por gentileza, ali no chat para o link, né? Alguém já botou aqui. Já colocaram, né? Aqui. Ok, isso era só uma amostra, porque é bom a visualização do que a gente pode fazer, e como a Cláudia colocou ali no chat, é muito rico o estado do Rio de Janeiro, a
essa região é muito rica em equipamentos militares e, diferentemente do que a maioria das pessoas pensam, a gente está falando da nossa história, né? Não está falando simplesmente de atividade militar, a gente está falando da nossa história, da defesa, né? Da construção. E, normalmente, né? Na maioria das vezes, não é uma regra, esses equipamentos estão em espaços, em territórios extremamente valorizados. E, de verdade, não são usados com todo o potencial que existe. É esse o nosso principal desafio. Mas eu queria também abrir um espacinho para a professora Cláudia, né? Também a nossa pesquisadora, para falar um pouquinho, não? Então, tá, ela declinou, hein? Vocês estão de prova, Cláudia. Então, eu queria também deixar o meu agradecimento especial a você, como pesquisadora do grupo, parabenizar o Luca pela excelente apresentação e, por conta do horário, passar para o último projeto. Alguém gostaria de fazer mais alguma colocação? Professor Erli levantou a mãozinha. Professor Erli, por favor. Eu gostaria de parabenizar a todos pelos excelentes trabalhos e pela felicidade dos assuntos. Eu não sei se foi intencional ou não da Cláudia, mas os assuntos casaram perfeitamente. Houve uma sinergia entre os temas muito impressionante. E outra coisa que me deixou muito feliz também é ver a academia se aproximando do mercado, né? Porque até pouco tempo atrás isso era uma palavra proibida na academia. Quando se falava em mercado, todo mundo arrepiava. A gente não está aqui para trabalhar mercado. Isso é coisa de curso particular, escola pública não tem isso. Então, assim, a felicidade com que vocês se aproximaram, né, que levaram o conhecimento acadêmico em benefício do turismo, principalmente do Rio de Janeiro, de Niterói, que é o nosso entorno. Então, assim, eu tive uma grata satisfação, porque a gente fica de fora, não conhece os projetos, a gente ouve falar, mas a gente não sabe exatamente como o projeto se desenvolve. E todos eles, assim, são muito interessantes, muito aplicáveis, né? E os assuntos se casaram perfeitamente, né? A hospitalidade entra em todos, não tem como deixar. O turismo náutico associado ali com o militar, né? Para fazer esses roteiros. E, no fim, ainda uma cervejinha, né, Lélia? Lá no final, nesse circuito aí, ou nesse caminho que vocês chamam. Então, perfeito. Parabéns pela organização, parabéns pelos apresentadores, tá? Fiquei muito orgulhosa de todos vocês e fiquei muito orgulhosa de saber que a FTH quebrou essa barreira de se aproximar de mercado e levar o conhecimento acadêmico lá para onde a coisa realmente acontece. Muito bom participar, ficar sabendo um pouco mais desses projetos. Deu uma inveja muito boa de vocês, viu? De vocês estarem trabalhando temas tão ricos como foram apresentados aqui hoje. Parabéns a todos. Obrigado, professor Erli. Como sempre, né, você tem esse dom, né, de fazer uma síntese e nos recarregar de energia positiva, né? Eu sou seu fã, sou suspeito, mas obrigado pela sua fala. Eu acho que ela faz uma síntese do que foi a agenda acadêmica, tanto no dia de hoje como no dia 5, não é? Então, se vocês me permitem, eu já parto para o encerramento, agradecendo mais uma vez a presença de todos e de todas, agradecendo a presença dos professores coordenadores de projeto e dos seus respectivos pesquisadores, assim como também de professores que não estão, né, alguns atuando diretamente em projetos aqui apresentados, mas que sirva de estímulo, né? E a mensagem que eu gostaria de passar é que tentem reverberar essa ação da agenda acadêmica com seus pares para que a gente continue, não é, dando carga aos projetos, cada vez mais aparecem projetos, cada vez mais o UF e a FTH tem sido demandado, e isso me parece, como a Erli falou, o resultado, né, de um grupo tão aplicado. Vamos praticar, então, essa transversalidade. Nós fizemos aqui
um pequeno exercício sobre essas possibilidades, que ela seja uma sementinha e que a gente colha cada vez mais frutos. Uma coisa é certa, juntos somos mais fortes, né? Tá, não é? Passando para a professora Cláudia, né, como ela solicitou, e depois ela, na sequência, passa ao professor João. Tá bom? Uma boa tarde a todos, muito obrigada pela oportunidade. Parabéns, Cláudia, pela organização do evento, parabéns, professor João, pela direção e apoio à agenda acadêmica. Um grande abraço. Obrigada, Lidísia, pela condução dessa sessão. Eu queria, em nome da comissão organizadora, que é pequena, mas mesmo assim ela existe, né? Então, eu queria agradecer a todos, né? Então, quando as pessoas aqui agradeceram em meu nome, não era para mim, era para todo mundo que trabalhou para que esse evento acontecesse. Principalmente queria agradecer ao professor João pela iniciativa, partiu dele a ideia do próprio projeto, eu acho que isso foi muito feliz, eu espero que ano que vem a gente consiga tê-lo de uma maneira maior, aí com a equipe toda, viu, João, se der tudo certo, estiver num época normal, a Thelma e o Rodrigo estarão aqui também, trabalhando, né, porque eu estou aqui em nome de uma comissão, né, não é em nome da Cláudia, e eu queria agradecer muito, né, a participação de todos, que se não fossem os pesquisadores, se não fosse esse público, nós não teríamos o evento, então é a eles que a gente deve agradecer. Muito obrigada. Obrigada pelo apoio, viu, Erli, de toda a chefia e aos professores. E agora, então, eu passo a palavra para o professor João para fazer o encerramento do evento. Eu peço desculpas pelo nosso atraso, nós atrasamos ontem, atrasamos outros também. Precisamos aprender a fazer eventos menores, mas acho que a conversa acabou valendo. João, a palavra com você. Bom, muito obrigada. Agradecer a todos, né, que participaram dessa agenda. A agenda, na verdade, é uma atribuição da direção, né, que tem essa responsabilidade de organizar a agenda acadêmica da unidade, né? E lógico que a direção não faz nada sozinho, como o professor Lidísia falou, são todas as chefias, todos os grupos de pesquisa, professores, alunos, o mestrado também. Então, esse evento, na verdade, é um evento nosso, né? E já é o segundo ano que nós estamos fazendo, de forma remota, né? E eu sempre falo que a faculdade sabe fazer presencial, sabe fazer remoto também, né? Então, foi uma satisfação ver o engajamento de todos, dos grupos de pesquisa, dos alunos, né? Ver os alunos, está sendo um espaço também de apresentação dos alunos que fazem parte dos grupos de pesquisa, isso é importante, tanto o aluno do mestrado como da graduação, né? Mostrar essa interação que todos nós estamos fazendo da faculdade, né? Então, agradecer a todos, a professora Cláudia aqui aceitou, em cima da hora, em nome da comissão de eventos do departamento, fazer esse evento, né? Todos os grupos de pesquisa. Eu estava aqui refletindo sobre todas essas apresentações, né, que a gente fica feliz de pertencer a um grupo desse que produz tanto, né? Mas eu acho que nós precisamos fazer mais publicizar, né, o nosso trabalho, né? Porque a universidade pública, sob todos os ataques, né, principalmente que nós sabemos que muitos acham que a gente não está trabalhando, né, mas a gente está trabalhando muito. Então, a gente precisa, eu acho que um problema da universidade, eu tenho falado sobre isso, nos fóruns da universidade, é de publicizar o que nós estamos fazendo. Então, talvez, para um momento presencial, a gente tenha um evento aberto ao público, um evento de um porte maior, né, para que a gente possa levar à sociedade o que a universidade, o que, nesse caso, a Faculdade de Turismo e Hotelaria está contribuindo, porque a universidade, como a professora Erli falou, tem que se aproximar do mercado da sociedade, né? A capacidade de produção da universidade não é só o ensino, pesquisa e extensão para dentro, mas também para fora, né?
contribuindo com esses projetos, que são projetos importantes, todos os projetos aqui apresentados, projetos que vão melhorar a vida das comunidades locais, no caso especificamente de Niterói, do Rio de Janeiro. Então é importante também a gente saber fazer isso, né? Mas é isso, agradecer a todos que participaram nesses 2 dias, e eu acho que foi muito bom ver todo mundo engajado nesse evento que foi nosso, né? Então, espero que no próximo ano estejamos juntos, de forma presencial, com a cerveja do professor Lélio, com a regata da professora Verônica, né? Com o turismo militar do professor Lidízia, né? Que estejamos todos juntos, que o convívio social, nós, né? Principalmente da hospitalidade, do turismo, a convivência social é fundamental. Então, um abraço a todos, satisfação participar desse evento com todo mundo.